Olá, irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos. Amém? Bom, irmãos, nós vamos falar sobre um tema, sobre a questão de Romanos 3, que fala a respeito sobre não há um justo sequer na terra. Então nós temos pessoas, que falam que não há justo na terra. Nós temos esses pastores, não julgando todos, que fizeram suas faculdades de teologias, E isso, é um grande absurdo de dizer que não há justo na terra. Aí eu pergunto para esses pastores, esses cristãos, que aprendem desses lobos mentirosos. Esses homens, eles estão chamando Deus de mentiroso? É o que eu pergunto para esses pastores, que diz que não há justo na terra. Vocês estão chamando Deus de mentiroso? Bom, amados irmãos, eu vou mostrar um vídeo para você aqui que é incrível. Quando eu vejo essas verdades puras, eu fico tão feliz quando eu vejo essas verdades puras. Nós temos o Fábio, esse que você está vendo aí na tela. Pois é, ele fez um vídeo agora recente e no final do vídeo ele fala que não há justo, não tem justo. Misericórdia, misericórdia. Então são vários pregadores, homens que falam que não há justo na terra. Isto é verdade? Que não existe justo na terra e ninguém pode ser justo? Bom, vamos acompanhar esse vídeo aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui para vocês. Romanos que não há um justo, nenhum sequer. O que vocês acham? Isso daí é verdade ou não tem nenhum justo mesmo? Será que existe ser humano justo? O que vocês acham? Vamos ver na Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 7, verso 1, está escrito ali que Noé era um homem justo diante de Deus. Como é que a Bíblia diz que não existe nenhum justo? E logo ali em Gênesis, o Senhor disse: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim. Pois é, está vendo aí, amado irmão? Vocês estão vendo aí? Não há um justo sequer. Aí eles usam Romano. Mas espera aí. Nós temos Noé. Deus chamou de justo. Que história é essa? Que não há justo, não havia justo. Muita calma nessa hora, irmãos, que eu vou trazer sobre esse tema de justo na terra. E sobre o texto de Romanos. Nós vamos compreender tudo sobre aquele texto de Romanos. Não há um justo sequer, não há quem busca a Deus. Então a gente vamos entender esse texto de Romanos, ok? Não vá por esses mentirosos, que enganam a vocês. Olha só que vídeo, ótimo. Irmão, quando eu vi esse vídeo ali, meu Deus, que verdade tremenda esse vídeo aqui. Então eu vou trazer um tema completo com vários versículos, tá bom? Do Velho Testamento e do Novo Testamento, ok? Vamos lá acompanhar o vídeo aqui. No meio dessa geração, muitas pessoas elas se baseiam nessa passagem de Romanos para dizer que ninguém é justo, Não, ninguém é justo, porque a Bíblia diz que não tem nenhum justo. Só que o que Romanos ali, o que Paulo fala em Romanos, está se referindo ali de justiça própria, entendeu? De pessoas que querem se justificar pelas suas obras. Ele diz, nesse sentido aí não tem nenhum justo. Mas pessoas que obedecem a Deus, que servem a Deus, pessoas que usam corretamente a graça de Deus para praticar a justiça, diante de Deus, elas são consideradas justas. Temos, por exemplo, na Bíblia, Enoque, um homem justo. Jó. A própria Bíblia diz que Jó
Era um homem íntegro, reto. No original a palavra íntegro lá é perfeito. Diz que Jó era um homem perfeito. Isso, exatamente. Então, ser reto é aquele que anda perfeito, né? Anda correto diante de Deus, anda justo diante de Deus. A Bíblia diz que Abraão era perfeito diante de Deus. Perfeito é reto, ok? Vamos lá. Daniel também foi um homem que não se achou defeito nele. Samuel e tantos outros. João Batista. Eram homens justos. Compreendeu? Pois é. Aqueles homens, eles não acharam em Daniel nenhuma falha. Não acharam em Daniel nenhum defeito para eles acusar Daniel de algum erro. Isso é andar reto, perfeito diante de Deus. Isto é andar ser justo diante de Deus. Que a pessoa não encontre falha, que o diabo não encontre falha em você, que o diabo não encontre o que te julgar. Ok? Esse vídeo aqui, irmão, é incrível. Essas verdades puras, tremendas. Tá bom? Não perca o tema completo, que eu vou trazer vários versículos do Velho Testamento e do Novo. Você vai se surpreender. E vocês vão ter esses homens como mentirosos que enganam a vocês, querendo perverter o texto bíblico. Esses homens estão querendo chamar Deus de mentiroso. Deus, ele chamou Noé de justo. Bom, não perca esse tema, tá bom? Vamos lá. No livro de 1 João 3,7 está escrito assim, ó: filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No livro de Salmos 119, não me lembro bem se é o versículo é o 147 ou é 153, diz que a lei de Deus é a própria justiça. Quando você obedece à lei de Deus, você está praticando a justiça. Mas aquela justiça... Exatamente, irmãos, né? A própria lei de Deus é a justiça. Aí que história é essa? Que a lei foi abolida? Para você ver, né? Que história é essa que a lei de Deus foi abolida? Não, a própria lei de Deus é a justiça que nós temos que praticar, tá bom? Amar pai e mãe, não matar ninguém, não cometer, né, adultério, tá bom? Essa é a justiça de Deus que nós temos que praticar, a lei de Deus que nós temos que praticar. Não ter imagens é a justiça de Deus, para que nós possamos praticar as obras de Deus. A justiça de Deus é os mandamentos. E aqueles que praticam a lei de Deus, os mandamentos, esses são justos. Os que praticam a lei, eles são chamados de justos. Tá bom? Vamos lá. Justiça não é para você se justificar. Porque para você se justificar, é a justiça de Cristo que lhe habilita isso. Aqui embaixo diz assim, ó: somos justos quando aceitamos a justiça de Cristo. E somos injustos quando confiamos em nossa própria justiça. Está entendendo? Quando você guarda a lei de Deus e você confia que você guardando você vai ser salvo, isso daí é pecado, é errado. Mas quando você guarda a lei de Deus... Pronto, vamos meditar nessa parte aqui, exatamente. Então, por exemplo, a igreja adventista, que quer ser salvo somente pela lei, usando a lei como salvação, eles estão fora da graça de Deus. Eles querem pegar o sábado como salvação. Eles honram mais o sábado do que o próprio Cristo, do que falar do testemunho de Cristo, dos mandamentos, da lei de Cristo, mas eles só falam do sábado. Então, amados irmãos, não é nada da lei
Você não pode pegar a lei para dizer que você vai ser salvo se guardar o sábado. Que você vai ser salvo se guardar a circuncisão, praticar a circuncisão. Não, não, não. Ok? Então é isso exatamente o que o nosso irmão está falando aí. Certo? Acompanhe que esse vídeo aqui é ótimo, incrível. Deus, confiando que é a justiça de Cristo que lhe habilita a ser salvo. Aí isso daí é justiça. Agora algumas pessoas elas acham o seguinte, que elas não precisam guardar a lei de Deus porque Cristo já guardou, e somente o fato de Cristo ter guardado já torna elas justas. Isso daí é um engano. É um engano, porque quando você recebe a graça de Cristo, a própria graça de Cristo em você produz obediência. Se ela não produz obediência, então um sinal do que você recebeu não foi a graça de Cristo. Isso daí nós vamos ver mais adiante. Vamos continuar no tema da justificação, né? Em Romanos também Paulo diz assim, olha, os simples ouvidores da lei, as pessoas que ouvem a lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nesse versículo está dizendo que quem pratica a lei é justificado. Aí aqui, em Gálatas 3:11, ele diz o contrário. Ele diz assim, ó, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Em Romanos ele diz que pratica a lei é justificado. Aí em Gálatas ele diz, ninguém é justificado pela obediência à lei. É um paradoxo. Parece que Paulo está falando aqui, irmãos, sabe o quê? Para públicos diferentes. Em um ele está enfatizando a necessidade de obediência e no outro ele está combatendo o legalismo. No mesmo. Bom, irmãos, vamos partir para essa parte aqui. Olha só, então essa parte aí que fala, como eu já mostrei para vocês no tema sobre a lei de Deus, tá? Vocês acompanhem todos os vídeos aqui, tem vários vídeos sobre a lei de Deus. Então, exatamente. Então, em Romanos, você já vê que aqueles que praticam a lei de Deus serão justificados. Então, eu já explico sobre essa parte. Lá na frente, em Romanos, então lá já diz, ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, é nessa parte que você tem que explicar os dois textos. Paulo não está se contradizendo, não, ok? Então, o que acontece? Ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, é nessa parte exatamente. Quando alguém quer usar a lei, dizendo que você só será salvo se guardar o sábado. Isso é ser salvo pela lei, pelas obras da lei. Ok? É isso que você tem que entender. Assim como os judeus, né? Se você não praticar a circuncisão, você não será salvo. Está na Bíblia Sagrada isto aí sobre os judeus que estavam ensinando isso para as pessoas. Para que as pessoas sejam salvas pelas obras da lei. Vocês compreenderam? Nós, irmãos, somos salvos primeiramente através de Cristo pela fé. Certo? Pela fé. Independente das obras da lei. Não é a lei que salva, a salvação ela é pela fé. Nunca foi pelas obras da lei. É isso que você tem que entender, ok? Então aquela parte que fala que nós seremos justificados pela lei, né? Seremos justificados pela lei. É exatamente. Você que respeitou o pai e mãe, você que não matou ninguém, você que não adorou imagem, não adorou ídolo, você que não comete adultério com sua esposa, você que não trai a sua esposa, você será justificado diante de Deus, porque você praticou essa justiça de Deus. Você praticou essas obras da lei de Deus, a justiça de Deus. Então, o cristão, o remanescente, ele é reconhecido pelas obras que ele pratica de Deus.
tá certo? Ele sempre vai praticar o bem, vai sempre obedecer os mandamentos de Deus. Então nós vamos guardar o mandamento de Deus, a lei de Deus, não que nós seja salvo, não, porque nós já fomos salvos no momento que aceitamos e confessamos a Jesus Cristo. No momento em que nós cremos e tivemos fé, nós já somos salvos porque nós tivemos a fé no Filho de Deus, ok? Então, somos salvos independente da guarda das obras da lei, tá certo? Então, é isso que você tem que compreender. Porque nesse vídeo, né, o irmão não explicou totalmente. Então, é nessa parte que você tem que explicar. Não é que Paulo está explicando exatamente, não é só para judeus, não, é para todos. Então, esse ensinamento que eu estou dando aqui é para todos, tanto para judeus como para gentios, né? Que ninguém será salvo somente pelas obras da lei, não. Quem salva é Cristo, independente das obras da lei, tá bom? Vamos lá. No contexto está a questão seguinte, que é se a salvação é pelas obras ou pela fé. Em Romanos 5, verso 1, Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já no livro de Tiago, Tiago diz assim: não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. E Paulo diz: ninguém é justificado por obras. Aí Tiago diz: mas não foi pelas obras que Abraão foi justificado? Afinal, é pela lei ou pelas obras? Aí, é nesse ponto aí que muitas pessoas não compreendem a Bíblia. Não entendem. Não percebem que aí é exatamente esse contexto que eu estou falando para vocês. Ele estava falando para dois públicos diferentes, enfatizando pontos diferentes. Os judeus, eles queriam se justificar pela lei. Já hoje em dia, o mundo evangélico, ele quer se justificar simplesmente pela graça e achar que a graça não leva ele a obedecer a lei. De certa forma, a justificação é somente pela fé na graça de Deus, mas automaticamente essa graça, essa fé produz obediência. Se ela não produziu, então é porque não houve graça. Ele diz que um pai, ele tinha 2 filhos, né? Se um filho só vivia em casa lendo, trabalhando, só vivia em casa, obedecia muito ao pai, disse que não saía, o tempo todo em casa. Aí disse que o outro filho era o contrário. O outro filho, ele vivia no mundo, não queria saber de trabalho, só vivia debanando. Aí disse que o pai, ele aconselhava os 2 filhos de forma diferente. Por quê? Porque ele não poderia chegar para o filho que está em casa e dizer assim: meu filho, fique mais em casa. Por quê? Porque ele já estava em casa. Mas ao filho que estava fora, ele não ia dizer assim: meu filho, sai um pouquinho de casa. Porque ele não ia dizer isso. Está entendendo? O filho que estava em casa, ele dizia assim: meu filho, você passa muito tempo em casa, para passear um pouco, conhecer aí a natureza aí fora. Ele ia aconselhar dessa forma, né? Ao filho que estava fora, ele ia dizer o quê? Meu filho, você está andando muito, você está muito desgarrado, fique um pouco mais em casa. Vamos aqui me ajudar aqui no trabalho. Isso daqui, na nossa maneira de ver, é o correto, né? Agora imagina que o pai tenha escrito esses conselhos para os filhos, os 2 filhos dele, né? Tenha colocado ali num livro. 250 anos depois você encontra o livro. Aí você não conhece os filhos do homem, você vai ver lá os conselhos que ele deu. A um filho, o homem está dizendo que saia mais de casa. E ao outro, ele está dizendo que venha para casa. Você ia entender isso? Somente quem conhecesse a realidade daquele homem queriam compreender aquelas palavras. Então, do mesmo jeito é isso daqui. Somente compreendendo a realidade das pessoas a quem Paulo estava falando é que você vai entender por que ele falou para umas pessoas que nós somos justificados mediante a fé, e Tiago aqui falou para outros que Abraão foi justificado pelas obras. Por quê? Aquelas pessoas ali, que Paulo está dizendo que nós devemos ser justificados pela fé, elas acreditavam que era pelas obras. Aí Paulo, vocês estão enfatizando muitas obras. Aí ele aconselhava dizendo que não, vocês tinham que
aceitar a fé. E para essas outras pessoas aqui, Tiago estava falando para as pessoas que não queriam nada com a lei. Aqueles que queriam seguir somente a fé, somente a fé, somente a graça, não precisa saber de lei. Aí diz, não, mas Abraão foi pela lei. Martinho Lutero, ele era revoltado com esse trecho aqui de Tiago, porque Martinho Lutero, ele foi o precursor da justificação pela fé. Justificação somente pela fé. Mas esses dois paradoxos aqui, eles são explicados. Pois é, irmão. Então, Lutero, João Calvino, então, eles queriam tirar esse texto de Tiago. Então, hoje você vê os próprios calvinistas, essa seita calvinista, que queria tirar o texto de Tiago. Todo mundo sabe aí. Né? Então, você veja lá que Tiago e Paulo não está se contradizendo, não está se contradizendo. Né? Então, vamos acompanhar o vídeo, que esse vídeo aqui, do irmão aqui, é ótimo. Vamos lá. Dessa maneira que eu falei para vocês, entendendo a realidade das pessoas. Ele estava falando aqui para as pessoas que não queriam nada com as obras. E aqui estava falando para pessoas que não queriam nada com a fé. A lei de Deus e a fé em Jesus, elas são os dois lados de uma mesma moeda. Você não pode negar um, entendeu? Você não pode negar um enquanto abraça o outro. Se você aceita a fé em Cristo, automaticamente você tem que obedecer a Cristo. O problema dos judeus na época de Cristo é que eles se apegaram à lei e rejeitaram a Jesus. O problema do mundo evangélico hoje é que eles se apegaram a Jesus e abandonaram a obediência a Deus. Diz que a obediência não serve para nada, não adianta, só a obediência de Cristo é suficiente. Aí está o problema. Porque a lei de Deus e a fé em Jesus, elas são partes que precisam fazer parte da minha e da sua experiência de vida. Você não pode viver só uma coisa ou só outra. É como o filho, né? Ele não pode viver só dentro de casa, ele não pode só viver na rua. Ele tem que vir um pouco aqui e um pouco lá. No santuário estava exemplificada a lei pelos mandamentos. E a graça estava representada pelo altar do sacrifício. Eles faziam parte do mesmo templo. Mesma maneira em nossa vida, precisam fazer parte. Vamos ver aqui uma explicação, diz assim, ó. Uma explicação lógica para isso diga respeito à categoria dos ouvintes. Na questão da salvação, apenas os méritos de Cristo são necessários. No entanto, afirmar crer em Jesus e viver na prática do pecado é o maior dos paradoxos. Isso daí é que é um verdadeiro contrassenso. O último paradoxo aqui é o que farei para ser salvo? Isso aí foi uma pergunta que o jovem rico fez a Jesus. Como foi que Jesus respondeu? Jesus disse, se queres entrar na vida, faça o quê? Guarda os mandamentos. A resposta que Jesus deu àqueles jovens, o que é que eu faço para ser salvo? Guarde os mandamentos. Aí teve outro personagem bíblico chamado o carcereiro, no livro de Atos. Pois é, irmãos, exatamente. O rico perguntou, Senhor, o que eu faço de bom para ser salvo? Né? E Jesus fala, bom é Deus. Então Jesus disse, guarda os mandamentos. O rico perguntou, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou, guarda os mandamentos. Exatamente. Então, pena que o irmão, ele não mostrou o texto de Tiago completo, né? Porque seria ótimo ele mostrar o texto de Tiago completo para falar mais claro a respeito sobre isso. Né? Então, Tiago, ele fala, porque os irmãos conhecem que tem os calvinistas e muitas pessoas, somos salvos só pela fé. Veja bem, somos salvos só pela fé. Pronto. Eles só falam isto. Somos salvos só pela fé. Mas, espera aí, onde é que fica as obras? Onde é que fica o guardar os mandamentos para ser salvo? Pois é. O rico perguntou, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou, guarda os mandamentos. Pois é. Por isso que tem no Apocalipse, né? Sobre aqueles que guardam os mandamentos.
né? Que Deus vem buscar um povo que guarda os mandamentos. Pois é. Então nós temos que praticar a justiça de Deus. Tá certo? Então você vê esses calvinistas, somos salvos só pela fé, não é pelas obras, e parece que você não precisa fazer nada. Parece que você não precisa se esforçar em nada. Com essa seita calvinista e outras aí, irmão, Tiago fala, que a fé por si só não vai salvar ninguém. Então não adianta dizer eu tenho fé em Deus, só basta ter fé, eu vou ser salvo. Não. Por isso que tem muitos cristãos que estão apenas querendo ser salvos somente pela fé, mas não estão praticando as obras, os mandamentos do Senhor. Vocês estão vivendo mais na carne, em vez de viver no Espírito, na obediência aos mandamentos do Senhor. Vocês compreendem? Pois é. Então o próprio Tiago fala, a fé por si só não vai salvar ninguém. Então a nossa salvação é por fé e obra, guardando os mandamentos, a lei de Deus. Não matarás, não roubais, não levantar falso testemunho. Então, irmão, pelo amor de Deus, não sejam enganados por esses homens que fizeram suas faculdades de teologias, têm seus diplomas. Esses homens que vendem a palavra de Deus. E ainda dá desconto para poder vender a palavra de Deus nos seus cursos. Porque esses homens só pensam em lucrar. Irmãos, Jesus não vendeu a palavra de Deus. Os apóstolos não venderam a palavra de Deus, não. Por isso que a Bíblia fala que esses homens só pensam em lucrar. Aí veio um teólogo mandando desconto do curso dele. Para eu fazer o curso dele, dando desconto. Então eu quero falar para esse teólogo, esse que você está vendo aí na tela. Pois é. Mandando um link do desconto de curso, para eu aprender a Bíblia, não sei o quê. Não, então eu quero falar para esse teólogo, pastor, que eu não compro a sabedoria de Deus. Eu não vendo a palavra de Deus e nem compro a palavra de Deus, a sabedoria não. A minha sabedoria, ela vem do alto. Deus dá o dom para a gente entender a Bíblia Sagrada. Então, para eu entender todas as Escrituras, é Deus quem dá esse dom para cada um de nós que pede sabedoria a Deus e busca a Bíblia Sagrada. Nós temos que ir em busca da sabedoria, do mistério que já foi revelado, para que vocês não sejam enganados por esses homens, tá bom? Vamos lá. Que fez essa mesma pergunta, só que a Paulo. Ele perguntou a Paulo, o que é que eu devo fazer para ser salvo, homens? Aí Paulo respondeu, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aqui você observa o paradoxo, o contrassenso. Para que eu seja salvo, eu devo fazer o quê? Crer em Jesus ou guardar os mandamentos? Jesus disse que tem que guardar os mandamentos. E Paulo diz, eu tenho que crer em Jesus. Aí é exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. As duas faces da mesma moeda. Você não vai ser salvo por guardar os mandamentos. Você vai ser salvo porque você crê e confia na graça de Deus, que lhe salva e que lhe habilita a guardar os mandamentos. Não, mas eu creio em Jesus, mas não quero nada com o mandamento. Então você também não pode ser salvo desse jeito. Porque a palavra de Deus diz que nós somos julgados de acordo com as nossas obras. Pura verdade, hein? Pura verdade, exatamente. Esse vídeo é ótimo demais. Incrível as verdades do irmão que está falando aí, né? Eu ainda não conheço totalmente o canal dele todo ali. Vou conhecer o que ele prega realmente. Conhecer o canal ali, né? Completo. Eu ainda não conheço totalmente o irmão ali. Sobre o seu canal, né? Completo das pregações. Eu vou conhecer depois.
Então esse vídeo eu achei aí, quando eu estava pesquisando, sobre os pastores que falam que não tem justo na terra. Então não seja enganado por eles, tá bom? Então Jesus ele falou, quem crê em mim, né, será salvo. Jesus falou sobre guardar os mandamentos, né, para ser salvo, para o rico, guardar os mandamentos. Então Jesus falou de guardar os mandamentos, Jesus falou quem crê em mim será salvo, Jesus falou quem crê e for batizado será salvo, e assim vai. É uma sequência de regra que nós temos que seguir. Não basta simplesmente você crer em Deus. Ah, eu creio em Deus, já estou salvo. Não, não é bem assim. Porque crer até o diabo crê que Deus existe. Então não basta somente crer. Não basta somente carregar o nome de Deus. Não, você tem que praticar a obediência a Deus, aos mandamentos do Senhor. Sem a obediência a Deus, aos mandamentos, ninguém verá o reino de Deus. Isso eu já mostrei no tema, nos meus temas aqui, né, sobre a lei de Deus. Você compreende, irmão? A obediência a Deus é tudo. Não basta simplesmente você obedecer somente uma coisa só, não. Tá certo? Por isso que a Bíblia diz, né? O que adianta chamar Senhor, Senhor, né, e não faz o que Ele manda? Você compreende? Então, é uma sequência que nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos que crer, primeiramente, no Filho de Deus, para ser salvo. Nós temos que se batizar. Nós temos que obedecer os mandamentos. É uma sequência que nós temos que seguir esses mandamentos. Mas as pessoas só querem obedecer 2 e está tudo certo. Não. Tem a sequência dos mandamentos que nós temos que obedecer. Certo? Nós já somos salvos quando aceitamos e confessamos Jesus. Então nós somos levados a praticar a justiça de Deus. Nós ainda somos de continuar a obedecer o bem, a justiça, a obra de Deus. Não matar, não roubar, não levantar falso. Bom, você já sabe já sobre os mandamentos do Senhor. Mas, irmão Roberto, só existem os 10 mandamentos para nós obedecer? Claro que não. Existem vários mandamentos que eu vou mostrar para você, que ainda existe de Moisés. E nós temos os mandamentos e a lei de Cristo para obedecer. Não é somente os 10 mandamentos. Nós temos a lei de Cristo, os mandamentos de Jesus, que isso eu vou mostrar para vocês. Quando se fala sobre a lei de Deus, a igreja adventista só fala dos 10, é dos 10. Mas eles não falam da lei de Cristo, que eu vou mostrar para você sobre a lei de Cristo. Pois é, a nova lei. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Que isso eu vou trazer um tema depois. Como assim, irmão Roberto? Como assim a lei da liberdade? Isso eu vou explicar para você depois em vídeo, tá bom? Vamos continuar o vídeo aqui. Se você diz que tem a Jesus, mas não pratica as obras de obediência a Deus, então está mostrando que não tem Jesus. É uma coisa até difícil de entender para muitas pessoas. Os paradoxos da Bíblia, exatamente por causa disso, né? Aqui em Apocalipse 14:2 está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Esse aí está descrevendo o grupo. Isso aqui é forte, hein? A pura verdade. Isso aqui é forte. É forte. Aqui está a perseverança. Os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Pois é. Que história é essa? Que não precisamos perseverar. Irmão, não seja enganado por esses apóstatas da fé, esses desigrejados. Não seja enganado.
Aqui está a perseverança daqueles que vão perseverar até o fim em guardar os mandamentos do Senhor e a fé em Jesus. As duas coisas não se separam. Fé e obra nunca se separam. Pois é. É incrível demais. De pessoas remanescentes do tempo do fim. Pessoas que vão ter esses dois ingredientes, entendeu? Tem a fé, a graça de Deus, e tem a lei de Deus, os mandamentos de Deus. São inseparáveis. Por quê? Hebreus 10, 26 diz o seguinte: se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, a graça de Deus, já não resta sacrifício pelos pecados. Só o que resta é condenação. A pessoa que diz que tem a graça de Deus, mas vive em pecado. E o que é pecado? É desobedecer a Deus, desobedecer às leis de Deus, as ordens expressas de Deus. Senão eu tenho Jesus e isso basta. Mas ela vive transgredindo a lei de Deus. Aqui em Hebreus está dizendo que essa pessoa não resta sacrifício nenhum pelos pecados dela, ela não tem como ser salva. A salvação é uma obra completamente divina. É Deus quem realiza ela em nós. E a obediência que nós temos para com a lei de Deus também é uma obra que Deus realiza em nós. Não é nós que fazemos por nós mesmos.